Eu sou o pastor Alberto Stassen e quero mais uma vez dar as boas-vindas a você que faz do canal Beit Sefer uma fonte preciosa para estudarmos juntos a palavra de Deus. E nós vamos nessa sequência agora nos estudos que estamos fazendo sobre a família e como ela é importante nos planos de Deus, também entender como é que a família, esse canal que Deus nos dá, através do qual somos tão abençoados, é importante, é significativo. Eu quero convidar você a lermos juntos o livro de Salmos, no capítulo 128, dos versículos 1 a 6, que começa nos dizendo assim: Bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera no interior da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. De Sião o Senhor te abençoará. Verás a prosperidade de Jerusalém por todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos. A paz seja sobre Israel. E hoje eu quero convidar você a pensarmos um pouquinho sobre um tema que é fundamental e de extrema importância para todos nós: nossas famílias. Uma família frutífera como uma comunidade de apoio e encorajamento. Você já teve a oportunidade de assistir, por exemplo, o nascimento de um potrinho? É muito interessante. Quando o potro nasce, a primeira coisa que a mamãe égua faz é enfiar o seu focinho nas patas traseiras e levantar. Depois ela vai para as patas dianteiras e levanta o potrinho também para que ele fique já de pé sobre as suas próprias patas. E sabem por que isso? Porque para se amamentar ele precisa estar de pé. A égua não amamenta deitada, ele precisa se cuidar. Isso é muito interessante porque quando nós observamos o bebê, o que acontece com o bebê? Ele nasce totalmente indefeso. Os primeiros anos de vida de uma criança são de total dependência do papai, da mamãe e de outras pessoas que podem sustentá-lo, que podem apoiá-lo, porque ele não tem condições e não sabe nem como se alimentar sozinho. Ele não fala, não tem condições de se comunicar com outras pessoas para buscar aquilo de que necessita. Somente essa comparação, esses dois fatos entre um animal e o bebê, dos nossos filhos, quando nasce, já nos mostram o papel fundamental que a família tem nesse processo de sustento, de apoio, de encorajamento e de preparação para a vida de todos nós. Na verdade, é muito comum entendermos como muitas pessoas agem apenas conhecendo como era a sua família. Não apenas para entendermos as suas motivações ou o que a leva a agir de uma maneira ou de outra, mas é muito comum que as pessoas tragam ao longo da vida traços da sua família. É um processo sistêmico em que muitas coisas acontecem e a pessoa só vai encontrar explicações quando começa a entender quem eram os seus pais, quem eram os seus avós, quem eram os seus tios. Muitas vezes pessoas que elas não tiveram condições de conhecer pessoalmente, mas que trazem traços que estão bastante presentes na sua vida. E por isso é importante entendermos que a família é de fato um projeto de Deus. Existe um elo de ligação entre pai, mães, avós, tios, tias, primos, que cada um tem a sua parcela de contribuição, de encorajamento, de sustento para oferecer às suas famílias. E quando nós vivemos dias como os atuais, em que as famílias apresentam tantos problemas de desarmonia, de conflitos, de afastamento, por conta das situações que nós vivemos hoje. Eu, por exemplo, tive uma infância em que eu não tive a oportunidade de ter uma mesa para compartilhar com a família. Minha mãe trabalhava, minha avó trabalhava, meu pai não foi presente. Isso trouxe traços que marcaram a minha personalidade. Por outro lado, minha esposa vem de uma família em que a cozinha é o principal cômodo da casa. Na hora de fazer a comida, na hora de se alimentar, todos sentam juntos para compartilhar momentos agradáveis. Por outro lado, hoje, filhos e pais se afastam cada vez mais. Os pais porque precisam prover, precisam buscar sustento. Os filhos porque se estiverem, por exemplo, com um celular à mão,
eles mergulham no mundo da internet e aquilo ali é como se completasse eles. Seja o celular, seja a televisão, mas muitas vezes temos lares em que pais e filhos mal conversam. Como faz falta esse relacionamento entre pais e filhos. E é exatamente por pensar nessas coisas que eu gostaria de convidar você a refletirmos em 2 textos da Palavra de Deus que nos ajudam a entender por que a família traz esse link de encorajamento, de sustento, de apoio que é tão importante. O primeiro texto que eu quero convidar você a lembrar se encontra em Isaías capítulo 41, versículo 6. Um ao outro ajudou e ao seu irmão disse: esforça-te. Vamos fazer um exercício comigo? Muda esse irmão e coloca: um ao outro ajudou e a sua esposa disse: esforça-te. Você, esposa, leia da seguinte forma: um ao outro ajudou e ao seu esposo disse: esforça-te. Olha como é difícil a situação quando a família atravessa problemas, atravessa dificuldades, muitas vezes do ponto de vista da saúde física, muitas vezes na vida financeira, muitas vezes por causa de problemas que estão acontecendo no local de trabalho, ou dele ou dela. E é em casa em que muitas vezes nós chegamos trazendo um pouco dessa carga emocional que tanto pesa sobre as nossas vidas. Já pensou o que significa um esposo que perde o seu emprego e precisa chegar em casa e contar isso para a esposa, para os filhos, de que eles passarão alguns dias de dificuldades, em que terão que ter mais restrições financeiras, terão que controlar os gastos porque uma das fontes de rendas deixou de existir por algum tempo, até que se busque uma recolocação, uma nova fonte de sustento? O que acontece quando, num momento desses, ao invés de receber uma palavra de apoio, de sustento, olha, Deus está no controle de todas as coisas, nós vamos superar. Às vezes vem perguntas e cobranças como se fosse uma crítica do tipo: o que você fez para ser demitido? Você deve ter feito alguma coisa errada. Nada disso. As empresas contratam e demitem por razões que, na maioria das vezes, nada tem a ver com o comportamento dos funcionários. Elas estão voltadas para o seu próprio sucesso financeiro, para o seu próprio controle de gastos. E se for preciso demitir alguém, muitas vezes não pensam nisso. Então, quando nós encontramos o apoio, o encorajamento necessário, é a hora de recuperarmos o fôlego, recuperarmos as expectativas para buscarmos novas oportunidades. Quantas vezes lidando com empresários e empresárias também, por causa de situações pessoais ou situações familiares, eles vêm a enfrentar dificuldades na gestão dos seus negócios. Essa é a hora também de lembrarmos os bons motivos que levaram a abrir um negócio, a buscar uma forma empreendedora de prover o pão de cada dia. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que foram altamente empreendedores e realizaram grandes coisas na casa de Deus, na obra de Deus, porque desenvolveram os seus próprios negócios. E muitas vezes essas características empreendedoras, elas vêm também dos laços de família. É muito comum vermos filhos que imitam os pais nas suas profissões. Já falamos uma vez sobre isso e é sempre bom recordarmos. Muitas vezes filhos de médicos acabam tornando-se médicos. Filhos de empresários, de comerciantes também começam a trabalhar no comércio, vão buscar formas empreendedoras de gerarem os seus próprios recursos. Quando encontrarmos essa forma de encorajamento no relacionamento familiar, ambos têm condições de prosperar juntos, de trabalharem juntos. E hoje em dia também é muito comum pessoas serem abordadas por aquilo que é chamado de o mal do século, a depressão. E a depressão ela é fruto tanto de aspectos emocionais quanto de aspectos químicos do organismo. Não há uma fórmula precisa, algumas pessoas têm maior predisposição para desenvolverem esses sintomas, outras têm menos predisposição, mas é algo que pode acontecer com qualquer pessoa. E quando isso acontece, é preciso que haja o auxílio médico, o auxílio medicamentoso, mas é preciso também
que haja um apoio muito grande da família, que muitas vezes é auxiliar na busca do aconselhamento, na busca de profissionais da saúde emocional para que isso aconteça. Mas se a família não estiver junto nesse processo, torna-se tudo muito mais difícil. A família precisa realmente representar esse suporte emocional que vai fazer com que a pessoa recupere as suas forças, o seu ânimo, a sua disposição para continuar seguindo em frente. Um ao outro ajudou e ao seu esposo disse: esforça-te. Um ao outro ajudou e a sua esposa disse: esforça-te. Esse é o primeiro ponto que precisamos lembrar para que a nossa família seja uma comunidade de apoio e de encorajamento. E encorajar é estar a par das dificuldades do próximo e muitas vezes perguntar: você está precisando de algo? É muito comum que isso possa mudar a vida de uma pessoa apenas por saber que alguém se importou com o que estava acontecendo com ela. Se você pode ajudar, ajude. A pessoa mais próxima que você tem de você é a sua própria família. A Bíblia demonstra isso quando colocou lá em Efésios, através do apóstolo Paulo, mensagens que nos lembram desse sentido que é homem e mulher num relacionamento que faz com que eles estejam realmente muito mais próximos um do outro e assim se encontrem como homem e mulher. Mas logo na sequência é muito interessante refletirmos nesse texto de Efésios, que no capítulo 5 ele fala do homem e da mulher, fala do sentido de submissão, mas também no sentido de proteção que o homem proporciona à mulher, dentro dessa visão bíblica do casamento, em que homem e mulher se complementam, se completam para que possam ser um ser único e integral, como casal, como família. Mas logo na sequência vem alguma coisa que é decorrente disso. Como é que os pais se relacionam com os filhos? Será que o seu filho, a sua filha, encontra no seu lar essa comunidade de apoio, de encorajamento, de sustento, para que ela possa começar a descobrir a vida e traçar caminhos novos, caminhos prósperos, caminhos de sucesso, caminhos empreendedores, onde elas vão ser uma bênção para si mesmas, ser uma bênção para as pessoas que estão ao seu redor, ser uma bênção para a sociedade? Talvez pensando nisso, Paulo deixa uma lição preciosa para os pais. Nos versículos 1 a 4 do capítulo 6, Paulo nos deixa escrito da seguinte forma: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na admoestação do Senhor. Olha que receita preciosa para que você possa cuidar bem dos seus filhos. A obediência dos filhos é alguma coisa que Deus apresenta como sendo justo. É questão de justiça dos filhos para com os pais, prestarem atenção nas orientações e nas recomendações que esses dão para eles, por conta da sua experiência, por conta da vida que já passaram. E olha, aquela história de é preciso aprender com os próprios erros, isso nem sempre é verdade. Muitas vezes é uma questão de inteligência, aprender com os erros dos outros. Em família, nós aprendemos muitas vezes a como não passarmos pelos mesmos problemas que os nossos pais passaram, como a enfrentarmos situações de uma maneira vitoriosa, como eles também enfrentaram. Ouvir o que os mais velhos têm a dizer é uma coisa importante e preciosa para que nós possamos ser realmente vencedores na vida. Talvez por conta disso é que Paulo, logo na sequência, lembre do que está escrito lá no livro das leis, lá no livro de Juízes. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Se eu posso aprender com aquilo que eles já aprenderam, não preciso cometer os mesmos erros, não preciso passar pelas mesmas experiências duras e difíceis que eles passaram, eu posso ter sim uma vida muito mais próspera e posso viver muito melhor do que os nossos pais. Isso é comum, né? Às vezes, pais que passaram por dificuldades no passado, na sua vida pregressa, e muitas vezes estão a todo momento recomendando:
os seus filhos para que evitem passar pelas mesmas situações. E muitas vezes repetindo aquelas histórias do tipo: olha como eu sofri, olha como eu passei por dificuldades. Você não precisa passar pelo mesmo. Há pais que chegam até mesmo ao ponto de proporcionar aos filhos muitas coisas que eles não tiveram, porque eles não gostariam que os filhos tivessem a mesma experiência. Isso tem o seu lado bom. Claro que todos nós precisamos aprender pela nossa própria experiência. Vamos ter a nossa experiência, mas filhos, quando nós aprendemos a ouvir os nossos pais, nós não precisamos necessariamente passar por tudo que eles passaram. Não precisamos necessariamente repetir os mesmos erros que eles cometeram. E aí é interessante que Paulo completa essa lição nos dando uma mensagem também para você que é pai, você que é mãe. Não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Não é porque eu passei por determinadas situações e fui criado de uma determinada forma que eu vou criar o meu filho da mesma maneira. Eu tive oportunidade de aprender. É claro que aqueles bons ensinamentos que eu recebi dos meus pais, e eu tenho, por exemplo, a minha mãe como exemplo. Minha mãe tem 82 anos, hoje eu tenho a oportunidade de cuidar dela nessa sua fase da velhice. Mas minha mãe é uma pessoa impressionante. É de uma generosidade sem par. Ela está disposta sempre a ajudar as pessoas que precisam, sem perguntar por quê. Um outro bom exemplo que eu tenho da minha mãe é que eu jamais a ouvi pronunciar uma palavra de maldição sobre a vida de qualquer outra pessoa. Eu jamais a ouvi dizer um palavrão, uma palavra de baixo calão, uma daquelas ofensas que ferem, agridem outras pessoas. Sempre que eu a vi passar por dificuldades, assim, por momentos de tristeza e de dor e de mágoa com outras pessoas, ela preferia dizer que o Senhor está no controle de todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas, são as palavras dela. Como eu tenho aprendido com isso? A me moderar ao longo do tempo, a não dar determinadas respostas que, pelo meu temperamento, eu daria com naturalidade, mas eu pecaria por causa disso. Eu iria ferir outras pessoas por conta disso. Eu deixaria outras pessoas em situação de dificuldades por causa das minhas más palavras. Uma forma de você não provocar a ira dos seus filhos é adotando para a sua vida esses princípios bíblicos, a doutrina e a admoestação do Senhor. Quando você vive por esses princípios, você sabe o que representa na sua vida cada palavra, cada gesto, cada atitude que você coloca em prática. Você tem uma ótima maneira de também assim ensinar os seus filhos a como viverem na presença do Senhor, levando a sério os ensinamentos que a palavra de Deus tem para as nossas vidas e que são tão preciosos para nos levarem adiante. Quando nós temos uma vida como essa em família, nós começamos a descobrir o que é termos esse apoio, esse sustento de esposo para com a esposa, do esposo com a esposa, da esposa para com o esposo, dos pais para com os filhos, e os próprios filhos começam a ter um espaço onde, por se sentirem acolhidos, protegidos, guardados, eles também aprendem a serem obedientes aos princípios que não apenas eles ouvem, mas que eles veem sendo colocados em prática na vida dos seus pais a cada dia. Isso é uma comunidade de apoio e de encorajamento, como uma família frutífera que cresce e caminha na presença do Senhor. Eu quero convidar você a colocar isso em prática, a exercer esses princípios na sua vida com os seus filhos, com os seus pais, do seu esposo para com a sua esposa, da sua esposa para com o esposo, e assim caminharem juntos numa família que se torna uma fortaleza contra tantas armadilhas que o mundo tem e procuram nos derrubar com todas essas coisas. Que Deus possa abençoar você, que Deus possa abençoar a sua família e que a sua família, é a minha oração, seja uma comunidade de apoio, de sustento, de encorajamento na presença do Senhor.
Mais uma vez, eu quero convidar você a se inscrever no canal, a compartilhar essas mensagens com outras pessoas, para que eles possam também ser abençoados, assim como é o nosso desejo, a nossa oração, que você esteja sendo abençoado por essas palavras a cada dia. Deus abençoe você. Com fé e trabalho, nós seremos sempre vencedores na presença do nosso Deus. Canal Beit Sefer. Compartilhe, deixe o seu like. Até a próxima.